Como lembrar de nossas vidas passadas? Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre como o mantra 1 produz um impacto, em nossa psique, em nossa alma, já que o mantra, ele nada mais é do que uma frequência que serve para uma determinada área que nós queremos manifestar em nós ou fora de nós mesmos. É uma ciência muito antiga. E nós vamos até seguir a mesma linha do estudo de ontem sobre o mantra 1 e o poder de como nós podemos acelerar a manifestação do que nós queremos e estamos anelando. Bom, primeiramente, as culturas antigas se falavam muito sobre existências, sobre o ser humano ter muitas existências. Sabendo disso, se nós vamos ali para o Oriente, no budismo, no hinduísmo, se fala sobre muito essa questão do samsara, ou seja, a roda das transmigrações de almas. Se fala muito sobre o samsara. Aqui no Ocidente, principalmente agora na Idade Moderna, ficou muito caracterizado pelo Espiritismo, isso que é as vidas passadas. Só que isso é muito mais antigo do que o próprio Espiritismo. Isso é uma experiência que os antigos já conseguiam ver de forma clara. Se nós vamos, por exemplo, observar como é que a pessoa pode de fato ter ou experimentar a realidade total, além do mundo físico, senão através de poderes extrasensoriais. Eu sempre me perguntava como é que aqueles indígenas, aqueles nativos americanos, brasileiros, sul-americanos, conseguiam entender que aquela planta específica servia para tal coisa. Eu sempre imaginava do tipo, quando eu era menor, que era na tentativa e erro. A pessoa ia lá, o pajé ia lá e falava, tome isso daqui. Aí morria a pessoa disse, vixe, isso daqui é venenoso, então não se pode comer. E ia catalogando, no que podia comer e o que não podia comer. Só que não é assim. Quando nós vamos estudando sobre a espiritualidade, nós vamos entender que o ser humano não possui apenas 5 sentidos. Ele possui 12 sentidos, que está conectado a cada chakra. Por exemplo, tanto a glândula aqui pineal, que fica no centro da cabeça, está ligada à polividência. A glândula pituitária, que é conhecido como terceiro olho, está ligado à clarividência. A glândula da tireoide, clareaudiência, que está ligada ao chakra laríngeo. A glândula do timo, que está conectada ao chakra cardíaco, tem o poder da intuição. O chakra do plexo solar, o chakra umbilical, que está conectado às glândulas suprarrenais, nos desenvolve o poder, se a pessoa ativa esse chakra, o poder da telepatia. E assim sucessivamente, cada chakra desenvolve dos 7 principais um poder ou um sentido que está adormecido no homem. E a mesma coisa são as das vidas passadas, ou seja, a memória absoluta daquilo que a pessoa anela. Existem muitas práticas para a gente lembrar de nossas vidas passadas, mas existe uma muito específica e muito simples de se fazer e ter um resultado aí, quem sabe, na primeira semana que vocês fizerem todos os dias. Ok? Então engloba 2 ciências, que é a ciência dos mantras e a ciência da retrospecção. Ok? Só recapitulando o que falamos na aula passada, o ser humano era composto por 7 corpos, como diz lá nas culturas orientais. Ou seja, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, que é o corpo vital, o corpo astral, que é o corpo das emoções. O ser humano sente emoção por conta do corpo astral. É tanto que quando a pessoa está triste, ela mesma fala, nossa, hoje eu estou baixo astral. Quando a pessoa está, por exemplo, muito feliz, ela está alto astral. Porque o corpo astral nada mais é do que as próprias emoções da pessoa. E o corpo mental também, que se manifesta os nossos pensamentos. Aqui, por exemplo, aqui é o quadrado que é a pessoa. O quadrado é a pessoa. E existe a parte divina,
a parte do divino interno do homem que se chama mônada, que não é mais a pessoa, seria o ser da pessoa, aquilo que é real. Então esse triângulo aqui superior é a mônada da pessoa, ok? Que está constituído pelo corpo causal, que é o corpo da alma humana, que é 100% espiritual, não é mais material. O corpo búdico, ou Budi, né? Ali se a gente for na teosofia se chama de Budi, e o Atma, ou átmico, que é o nosso ser interno, que é constituído, esses três corpos superiores é constituído pelos corpos divinos do homem, enquanto os quatro daqui de baixo são os corpos materiais, né? Aqui são os corpos mais densos, os corpos das formas, enquanto no plano causal já é o plano dos arquétipos, são princípios arquetípicos, daqui para baixo é 100% material. É tanto que se diz que a mente de Deus criou o universo, né? O todo é mental. O todo criou tudo através da mente, né? A mente universal. Por quê? Quando vem do arquétipo, que são os princípios do que irá ser, por isso que se chama plano causal, porque são os planos da causa. Quando Deus ele vai criar a matéria, então ele vem a partir do plano mental, para daqui para baixo ser criado, né? Tudo que é matéria é criado da mente. Por isso que se chama o poder dos pensamentos, né? Por exemplo, a lei da atração. Tudo que a pessoa pensa, ela cria. Por quê? Porque o plano dimensional da mente cria, por exemplo, o que virá a ser isso que é o mundo físico. Antes de existir, por exemplo, no mundo físico, uma invenção, primeiro tem que existir na mente. Por isso que é uma dimensão superior. Enquanto o corpo físico está na terceira dimensão, o corpo vital é a quarta, o astral mental é a quinta, já o plano causal é a sexta dimensão da natureza, né? Enquanto o búdico e átmico é a sétima. E aqui Deus, como matéria-prima da criação, são as forças positiva, negativa e neutra, né? Que são o 3 ele vem criar e o 7 ele organiza, né? Nós temos 3 cores do arco-íris para 3 cores primárias, para 7 cores do arco-íris. Nós temos 3 claves de música para 7 notas musicais. Nós temos a Trindade e os 7 espíritos diante do trono de Deus. Então o 3 ele cria e o 7 ele vem organizar a criação em qualquer âmbito de nossa vida. Mas o que isso tem a ver com as vidas passadas, Alan? Para a gente entender as vidas passadas, nós temos que entender as dimensões da natureza, né? E como acessá-lo. O corpo físico ele está na terceira dimensão. Deixa eu vir para cá. O corpo físico está na terceira dimensão. Corpo vital ele está na quarta dimensão. Corpo astral está na quinta. E o corpo mental também está na quinta. Ok? Nós vamos entender melhor agora. Quando a pessoa ela quer ver o futuro ou ver o passado, ela começa a querer acessar essas dimensões superiores. Porque aqui o mundo físico, nós ficamos presos apenas a 3 dimensões, altura, comprimento e largura. Mas como diz Albert Einstein, se a pessoa ela quer, de fato, acessar o tempo, ela tem que romper a barreira da luz ou da velocidade da luz. Porque o tempo é uma dimensão, só que o ser humano não consegue medi-lo como dimensão. Nós conseguimos medir o tempo através de voltas que o planeta dá ao redor do Sol. Mas isso não é o tempo. O tempo, isso é o tempo, mas não como uma medição exata. Como uma pessoa pode, por exemplo, medir o comprimento e a altura de algo, né? Ou conseguir desenhar 3 dimensões aqui. Eu posso fazer um cubo, são 3 dimensões, mas nós não conseguimos entender, mentalmente falando, como é a quarta dimensão da natureza, como nós podemos desenhar, né? Como nós podemos manipular. O tempo, então, ele é só apenas algo que é passado, presente e futuro em continuidade. Nós não conseguimos voltar. Mas para que a gente entenda as nossas vidas passadas, nós temos que aprender a voltar o tempo. Mas para aprender a voltar no tempo, nós temos que romper a barreira do tempo. Entendendo que o corpo físico é tridimensional, é celular. O corpo vital é o corpo da aura,
né? O corpo etérico, o corpo da aura está na quarta dimensão. Nós temos que ir além da quarta dimensão, nós temos que ir para a quinta dimensão da natureza. Ok? Nós temos que ir para a quinta dimensão da natureza. E como nós acessamos a quinta dimensão da natureza? Por exemplo, toda vez que nós dormimos, todo santo dia nós saímos para a quinta dimensão. Se eu mandar vocês imaginarem agora, imagine uma pessoa. Qual a cor dessa pessoa? Qual a cor dos olhos dessa pessoa? Essa pessoa é alta ou baixa? Imagine agora uma pessoa. Onde está essa pessoa nesse momento, fisicamente? Está na sua mente. Ou seja, a mente não é o cérebro. A mente é um corpo de outra dimensão. Eu estou imaginando, por exemplo, agora uma fruta. Estou imaginando agora uma fruta. Ok? Se vocês forem e virem até aqui, abrir a minha cabeça e procurar onde está essa fruta, vocês não vão imaginar. Por quê? Porque a imaginação pertence a dimensões superiores. E, por exemplo, o plano astral é o plano da imaginação. A quinta dimensão é a dimensão da imaginação. Ok? Por isso que quando a pessoa sai em corpo astral, quando vai dormir, ela sonha, né? Ela sonha com coisas que vão aprovir. Por que a pessoa consegue sonhar com coisas que ainda vão acontecer? Porque está na quinta dimensão da natureza, que é a dimensão, o plano astral, nada mais é do que a dimensão disso que se chama eternidade. Eternidade. Ok? Eternidade. Enquanto a quarta dimensão, a dimensão do tempo, a quinta dimensão é eterno. Então lá não existe tempo. Como assim, Alan? Vamos entender que o tempo ele é curvo. Para quem já estudou, por exemplo, ali, os antigos alquimistas, vocês vão ver a serpente que morde o próprio rabo. Existe um seriado chamado Loki, né? O seriado de Loki, que tem um rapaz que manipula o tempo e ele se chama Ouroboros, né? Ouroboros nada mais é do que a representação disso que é os ciclos. Por exemplo, a gente sempre vai saber que o Sol vai retornar amanhã por uma lei de retorno, né? É uma lei de retorno. Existem circunstâncias da nossa vida que sempre se repetem, problemas de infância que sempre se repetem. A pessoa, por exemplo, termina com um companheiro ou com uma companheira e ela vai arranjar outra pessoa. E quando esse homem, essa mulher arranja outra pessoa, vai se repetir o mesmo problema com essa nova pessoa. Por quê? Porque o tempo ele é cíclico, tudo retorna. Como diz, por exemplo, o grande filósofo Nietzsche, que conseguiu observar isso. Ele fala, o que é a nossa vida hoje vai ser a nossa vida para sempre, porque tudo tende a se repetir. Isso é o tempo. O tempo não é uma linha reta entre passado, presente e futuro. Nós temos aqui o passado, o presente e o futuro. Presente e futuro. Não é uma linha reta o tempo. O tempo ele é como os antigos alquimistas conseguiram observar. Por exemplo, Cronos, né, o deus do tempo, nada mais é do que um círculo que se repete. Então aqui nós temos o passado, nós temos aqui o presente e aqui nós temos o futuro. Isso é a quarta dimensão da natureza, né? A gente pode observar esses ciclos acontecendo na nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, fala, segunda-feira vou começar a fazer tal coisa. E toda sexta-feira ela vai falar isso durante anos, até ela conseguir quebrar esse ciclo. Ou seja, enquanto a pessoa tem uma segunda-feira para começar algo, ela nunca vai começar. Por quê? Porque toda vez que ela falar segunda eu começo, próxima semana ela vai falar segunda eu começo e se repete. Não, é que agora essa segunda eu começo. E fica anos sempre repetindo disso que é segunda eu vou começar, segunda eu vou começar, segunda eu vou começar. E nunca começa. Qual a melhor época e qual o melhor dia para começar? O que temos que começar se chama hoje. Hoje, porque o futuro ele é igual ao passado.
porque vai se repetir. Quer saber o que vocês vão ser daqui a um ano? É só olhar o que vocês foram ano passado. Porque tudo vai tender a se repetir por um ciclo do tempo, né? Vamos ter uma aula só sobre como quebrar o ciclo do tempo, né? Esse ciclo do tempo e conseguir de fato conquistar o que nós queremos almejar, né? Por exemplo, se livrar de maus hábitos, de maus pensamentos, para que tenha notas superiores em nossa existência, ok? Mas entendendo, por exemplo, aqui está o tempo. Aqui nós temos o tempo. Ok? Aqui é o tempo. O tempo, ele é cíclico. A eternidade já seria isso daqui. É como se a gente ficasse no meio disso que é o tempo, no meio do ciclo do tempo. E toda vez que nós saímos em corpo astral, nós entramos na eternidade, no plano da eternidade. Por isso que a pessoa pode voltar e ver o passado. A pessoa pode ir para frente e ver o futuro. A pessoa pode investigar o que está acontecendo agora na vida dela. A pessoa pode acessar mais para frente ainda, ou mais para o passado ainda. Então ela é livre, ela não está presa ao tempo. Por isso que a gente está sonhando com algo agora, daqui a pouco a gente já entra em outra coisa e de repente já muda o cenário do sonho, porque não existe essa barreira física e não existe essa barreira do tempo, né? Enquanto existem leis físicas, que são 48 leis físicas, já o plano astral são apenas 12 leis. Então ali não tem gravidade, no plano astral não tem o tempo, que impede. Se a pessoa quiser, por exemplo, a pessoa está sonhando, eu quero ir para tal lugar, ela não vai sair voando, ela simplesmente se teletransporta para aquele lugar onde ela está querendo ir conhecer, porque não existe o tempo, ela está na eternidade. Então a pessoa que quer lembrar de suas vidas passadas, ela pode usar, por exemplo, isso que é o exercício retrospectivo. O exercício retrospectivo mais mantras. E eu vou falar aqui alguns para vocês, ok? Eu vou falar aqui alguns para vocês. Exercício retrospectivo mais mantras. Vocês vão aproveitar quando vocês forem dormir para sair em corpo astral. Esse é o melhor momento. Qual é o melhor momento para lembrar de vidas passadas, Alan? Quando nós entramos no plano astral. Ou seja, quando nós dormimos. Todo mundo sai em corpo astral todo santo dia. Só que tem gente que sai conscientemente, tem gente que só se lembra quando já está lá no sonho, então ele desperta no mundo dos sonhos. Tem pessoas que conseguem ter esse processo e ver já saindo, e tem pessoas que saem todo dia e não lembram de nada, né? Porque existem exercícios para a pessoa lembrar e aprender a fazer isso consciente. Mas todos os dias nós saímos em corpo astral. Todos os dias nós saímos em corpo astral, todo santo dia. Ok? Então, quando nós combinamos exercícios retrospectivos para lembrar de nossas vidas passadas, mais mantras específicos, então nós conseguimos lembrar. Qual é o mantra que nós usamos para ser em corpo astral? Qual é o mantra específico? Essa combinação entre exercício retrospectivo mais mantras. O mantra que nós usamos para ser em corpo astral se chama Raon Gaon. Esses são os mantras que nós usamos para sair em corpo astral. Raon Gaon. Raon Gaon. Então a frequência, a vibração desses mantras, né? O poder da frequência vibratória desses mantras irá ajudar a pessoa a atingir determinada área de sua psique. Lembre que os mantras, como nós falamos na aula passada, significa palavras de poder. Então, por exemplo, tudo que o ser humano fala pode ativar
vamos falar assim, códigos da criação. Então existem mantras para a pessoa ativar certas áreas da vida por uma lei de ressonância. De uma lei de ressonância a pessoa consegue entrar em contato com o que a pessoa quer. Então mantra Om, Gaon, Raon, Gaon começa a botar o nosso corpo em ressonância com, por exemplo, com o nosso subconsciente. Esse mantra serve para que a pessoa abra o subconsciente dela, né? Essa ressonância desse mantra, essa vibração desse mantra faz com que a gente pegue o nosso subconsciente e abra ele, ok? E o exercício retrospectivo, como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? Nós fazemos, quando vocês forem se deitar durante a noite, vocês vão fazer um pequeno exercício retrospectivo lembrando do que vocês fizeram, de trás para frente, por exemplo, hoje. Hoje vocês vão para a cama de vocês e vão lembrar. Se vocês forem se deitar 10 horas da noite, então vocês vão fazer um exercício das 10 horas até as 9, de trás para frente. Das 9 até as 8, das 8 até as 5, das 5 até as 4, das 4 até as meio-dia, do meio-dia até... e vai. Daqui a pouco vocês vão tentando recordar o que vocês fizeram na semana passada, depois mês passado, depois ano passado, e vai retornando, aproveitando esse estado de relaxamento, esse estado de sonolência, porque vocês já vão fazer com que essa parte do subconsciente já está sendo ativado. Já que a pessoa, quando ela vai dormir, ela está em total subconsciência. E é no subconsciente que está arquivado toda a nossa memória dessa existência e de vidas passadas. É só saber acessá-la. Então, nós vamos fazer um exercício retrospectivo profundo, né? De trás para frente, e vai mais, e vai mais, e vai mais, até chegar um dado momento que vocês vão tentar trazer memórias de sua infância. E cada vez mais jovem, cada vez mais na infância, onde vocês moravam, as brincadeiras e mais, vai chegar um momento que vocês não vão conseguir mais lembrar. E é aí que vocês começam a vocalizar mentalmente. Mentalmente vocês vão repetindo esse mantra e tentando lembrar mais, até vocês entrarem então e dormir. No outro dia vocês não vão se mexer, vocês vão pegar um caderninho, né? Deixa um caderno já na noite seguinte, debaixo do travesseiro, abrir os olhos, pega e anota tudo que vocês sonharam. Vocês vão fazer outro exercício retrospectivo, tentando ver o que vocês sonharam durante a noite. O máximo de recordação. Eu não consigo sonhar. Se você fizer 3 vezes, 3 dias seguidos, esse exercício de anotar, tentar lembrar o que você sonhou, você vai conseguir lembrar mais e mais. Ok? Então, exercício retrospectivo mais o mantra Raon, Gaon faz com que nós conseguimos lembrar de vidas passadas. Vai chegar um momento que vocês vão lembrar quando dormirem, né? Não conseguirem mais segurar o sono, já que o sono ele é um deus, né? É um deus chamado Cronos. Né? Nós não conseguimos segurar Morfeu, perdão. Sono não, né? O tempo é Cronos. O sono é Morfeu. Né? Ou seja, já que ele é um deus da natureza, é uma força que nós não conseguimos sustentar. Todos têm que dormir. Né? Então ele vai vencer, Morfeu ele vai vencer a nós. Mas a gente já deixou programado em nossa mente o que nós queremos ter experiência lá no plano astral. Então, quando nós pegamos no sono, repetindo, tentando lembrar da infância, dos primeiros anos, vai chegar um momento que a gente vai conseguir lembrar, né, todos nós lembramos o momento que a gente tinha 1 ano de idade, coisas que aconteceu com 6 meses, daqui a pouco o momento que nós nascemos, daqui a pouco, hora antes do nosso desencarne, né? Bem na hora que nós desencarnamos. Daqui a pouco a pessoa vai retornando, vai lembrar os 5 últimos anos da existência passada. Daqui a pouco a pessoa vai lembrar de toda a sua vida passada. Daqui a pouco a pessoa vai estar acessando vidas e vidas e vidas, entrando nesse subconsciente. Ok? Então esse é a prática para vocês lembrarem, né? Lembrarem de suas vidas passadas.